Me cabe aqui fazer a abertura. Boa noite a todos. Boa noite a essa sala virtual da OAB de Pinheiros, para tratar aqui de um tema que nós entendemos pela nossa comissão multidisciplinar. Então, qualquer área que estiver aqui presente, quando se fala de vizinhança, especialmente quando se fala de administração condominial, para quem trabalha ou vive em condomínio, é a realidade que estamos vivendo. Eu apresento aqui o João Paulo. Bom, eu quero agradecer ao Lira, que está aqui remotamente também controlando a sala. Ele está com uma demanda específica, então eu estou fazendo esta abertura, mas te agradeço a oportunidade, Lira, e a organização da OAB de Pinheiros, que tem sido exemplar. Dizer que vou fazer essa ao vivo, que eu não posso chamar de live, né? Então, essa ao vivo junto com o João Paulo, que quem não conhece também é um advogado já de longa data, que milita em várias cadeiras das mesas da administração imobiliária, da construção imobiliária e, mormente, da advocacia, e hoje em dia também é professor de faculdade, que, pelo menos na minha cultura das minhas origens, isso é um degrau muito alto quando a pessoa passa a ser um professor de faculdade, mas mais além do que essa experiência em dar aula para alunos de direito, ele tem uma experiência de mais de 15 anos em ouvir histórias e fazer pareceres e consultoria pelo Secov, até alguns anos atrás, especificamente de condomínios. Então, para tratar de um tema tão denso e tão importante, e sempre atual e sempre relevante, que é da responsabilidade civil, eu te agradeço a presença e sei que vamos todos estar muito bem servidos do seu conhecimento. Eu aproveito para me apresentar também um pouco. Eu venho aí de uns 25, quase 30 anos atuando no direito e me apaixonei por condomínios e me apaixonei por questões de vizinhança nos últimos anos. Então, no momento de hoje, nesse evento de hoje, eu vou procurar trazer, e é o que a gente vai fazer, um ping-pong de falas aqui, eu e o João Paulo, trazer essa visão da responsabilidade e da autorresponsabilidade do condômino, do cidadão, do morador dos condomínios e as peculiaridades que vêm acontecendo. Nós combinamos aí de eu fazer uma breve abertura, depois ele vai traçar também as questões, um panorama conceitual da responsabilidade civil, áreas comuns, áreas privativas, uma visão geral. Depois eu vou pontuar várias situações que a pandemia está trazendo novas aqui na postura atitudinal dos moradores, especialmente condomínios residenciais. Devolvo a palavra para o João Paulo para falar das responsabilidades de empresas, síndicos e, em última instância, a mais soberana de todos, da Assembleia. E, se der tempo, vamos falar um pouco de diálogo também, é essencial e importante dentro dos condomínios nesses momentos de multitensões ou multitemáticos de tensões. E, se der tempo ainda, apontamento sobre a Lei 14.010, que entrou recentemente em vigor. E ainda, se der tempo, aí vai dar tempo, a gente vai fazer as palavras finais, né, João Paulo? Então, eu queria só pontuar aqui inicialmente que nós estamos vivendo efetivamente faz 4 meses várias situações atípicas, onde no olhar do direito a gente pode dizer, inclusive, que nós estamos vivendo a força maior e nós estamos vivendo os casos fortuitos. É uma situação, como falei, absolutamente atípica, e nós, advogados, sempre prevemos isso nos contratos e em tantos outros lugares. A gente está tendo efetivamente a oportunidade de viver isso no dia a dia, com embates acontecendo o tempo todo. Nós estamos vivendo a questão da saúde física, a questão da saúde mental, a questão da saúde emocional e as questões até da saúde espiritual, se a gente puder chegar lá na frente. Isso parece tudo muito bonitinho, mas se a gente olhar de Organização Mundial da Saúde até cada indivíduo passando por quaisquer esferas de governo, inclusive pelo síndico, de quem a gente vai falar bastante hoje, a gente vive efetivamente numa república de achismos, porque a gente está cheio de não sei. Né? E eu acho, a minha opinião pessoal é até que a falta de humildade das autoridades em geral, ou mesmo nossa, se a gente puder dizer, que não abaixa um pouco essa crista e diz eu não sei, né?
faz com que se tomem muitas vezes rumos que tem que ir e vir diversas vezes. Então, a gente vive esses embates decorrentes de que cada um acha alguma coisa, e a gente pode falar bastante da propriedade, aquelas questões de aqui quem manda sou eu sou dono, eu faço o que eu quiser, e na realidade isso nunca foi assim, não vem sendo assim nos últimos anos, e é muito menos assim nesse momento de adensamento, nesse momento onde os humores estão bastante acirrados. E a gente só aponta também para a Lei 1410, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas está consagrado que cada condomínio deve legislar as regras dentro do que é a sua comunidade de vizinhança, inclusive nesse momento de maior ou menor flexibilização do isolamento social, e num momento que a gente tem que saber olhar que não são simples unidades condominiais, mas é quem vive nelas. Então, a gente tem situações de um morador, uma pessoa que está vivendo sozinha. No começo, quando era 15 dias, 30 dias, era uma situação. 4 meses já é outra situação. Assim como, de forma também muitas vezes estressante, as situações onde vivem famílias numerosas ou várias pessoas que não são eventualmente nem famílias morando juntos, e o que reverbera nesses contextos, desde a expectativa dentro daquele que mora sozinho ou acompanhado dentro da sua unidade, até a expectativa da emissão de preferências nocivas ou positivas da unidade das pessoas para a comunidade. Isso seria a abertura. Passo a palavra, João Paulo. Pode se apresentar complementarmente, por favor. Eu falei o que me veio nesse momento. Fique à vontade, quero te ouvir. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Fico muito agradecido a você, Michel. Você é o culpado disso tudo. Agradeço a subseção de Pinheiros da OAB. Agradeço a Comissão de Direito Imobiliário, que você brilhantemente está na direção há muito tempo. A todos os colegas, é uma comissão muito gostosa. Eu me penitencio porque não estou participando tão habitualmente, né? Mas as reuniões são muito boas e o happy hour é melhor ainda, né? O happy hour é algo que eu sinto muito a falta, sinto a saudade de todos. Então fica meu abraço aqui a todos os membros da comissão, a todos os colegas de outros carnavais, de outras atuações, é sempre uma alegria revê-los todos. O Michel já me apresentou, eu sou advogado do setor imobiliário, geralmente atuo em questões relativas a condomínios, seja defendendo o síndico, seja defendendo o próprio condômino, em face do condomínio, então atuo dos dois lados. Uma grande escola que eu tive foi o Secovi São Paulo, como o Michel adiantou, né? Eu fiquei 15 anos lá. E eu vivenciei o cotidiano do que é um condomínio, os problemas, as novidades, é uma nova norma técnica, uma nova lei, uma nova interpretação jurisprudencial. Então, lá foi a melhor escola que eu poderia ter a respeito desse assunto. Não estou mais no Secovi no jurídico, mas não saí totalmente, porque tenho muitos amigos lá, participo da Universidade Secovi com cursos, participo de eventos deles e chegamos até aqui nesse ponto, né? O tema escolhido é um tema muito interessante, é um tema que é dos mais pedidos quando você faz aquela enquete em palestras condominiais, qual tema você gostaria que fosse abordado no próximo evento. Responsabilidade civil é sempre um tema lembrado. Por quê? Porque, primeiro, todo mundo morre de medo de ser alvo de uma responsabilização civil. Então, pegue o caso da pandemia agora. Nós temos notícias tristes de síndicos que abandonaram o barco, que renunciaram no momento de pandemia. Pior ainda quando essa renúncia é coletiva. Todos os componentes do corpo diretivo com medo, desesperados, em boa parte com medo até de serem responsabilizados, eles largam o canudo, eles abandonam o barco. E como é que fica essa comunidade num momento tão crítico como esse que nós vivemos? Então, se vocês ficarem de campana lá no cartório distribuidor e fizerem o cômputo das ações que são distribuídas, boa parte delas são ações indenizatórias. E, por conta disso,
esse assunto é sempre um grande temor para todos nós, principalmente para os síndicos, principalmente para os administradores de condomínio. Só que aí surgem alguns mitos. Um primeiro mito que eu ouço demais por aí é de que o sujeito, ao ser síndico, ele se responsabiliza por tudo que vier a acontecer no condomínio. E às vezes as pessoas dizem isso num tom tão assertivo, como se essa responsabilidade fosse objetiva, fosse automática. Não funciona assim. Nós sabemos que, como regra, tanto para a entidade condomínio, quanto para o síndico, seu representante legal, nós estamos diante de um caso de responsabilização subjetiva. Para você conseguir fazer colar essa responsabilização, nós vamos ter que preencher todos aqueles quesitos formadores de uma responsabilização objetiva, qual seja o dano, o nexo causal, a culpa. Então, você tem que preencher todos esses caracteres sob pena de você não ter formada a responsabilidade civil. Então, há que se comprovar a culpa daqueles diferentes fatores: imperícia, imprudência, negligência. Então, um primeiro aspecto que eu gostaria aqui de deixar claro, que não é porque o sujeito é síndico que ele automaticamente será responsabilizado por todos os fenômenos que surgirem no condomínio. Tampouco o condomínio tem esse nível de responsabilização. Tudo deverá ser apurado mediante o devido processo legal e só haverá responsabilização se houver culpa comprovada. De outro modo, esse assunto me dá gancho para uma outra diferenciação, que é uma confusão muito comum que se faz entre a responsabilização do condomínio como entidade, que é o que mais nós vemos. Então, se você fizer uma pesquisa de jurisprudência, você vai notar que o volume é muito grande de responsabilidade da entidade condomínio. De modo secundário, o seu representante legal, o síndico, é que será responsabilizado em específico, dependendo da questão, dependendo da atuação. E numa terceira perna dessa história, que é muito comum aqui na nossa realidade de Grande São Paulo, é a figura do administrador de condomínio. Aliás, é até uma imposição. Geralmente o sujeito ele só aceita ser síndico se ele tiver a tiracolo um administrador de condomínio que seja seu braço direito e que vai, na prática, fazer boa parte do trabalho, principalmente aquele trabalho burocrático. Então, você pode ter também essa terceira diferenciação sobre responsabilidade, a responsabilidade civil específica do administrador do condomínio. Este sim, dentro dessa diferenciação que eu estou expondo, este sim é um caso de responsabilidade objetiva, porque é uma relação de consumo que o administrador de condomínio mantém para com o condomínio, que é o seu contratante, e por força do Código de Defesa do Consumidor, aí sim estaremos diferenciadamente diante de um caso de responsabilização objetiva. Então, em termos gerais, esses são os dois grandes mitos, né? Essa confusão sobre quem, sobre quem vai responder, essa confusão sobre a facilidade de você fazer colar essa ideia de responsabilidade civil. E quando perguntado por síndicos, geralmente, né? Porque eu também dou aula em cursos de síndico profissionais, por exemplo, e lá essa pergunta é recorrente. Poxa, João Paulo, como é que eu faço para evitar essa pecha de eu ser responsabilizado civilmente? Eu começo por responder o seguinte: ora, você está diante de um fenômeno ultra-regado pela lei. O Código Civil, no artigo 1348, ele destrincha uma série de atribuições que o síndico está obrigado a cumprir. E são obrigações elementares, é o básico do básico do básico. Nós bem sabemos que cada condomínio vai ter a sua normatização interna que pode se aprofundar no elenco de atribuições, no elenco de responsabilidades cotidianas de um síndico. Então, a leitura do artigo 1348 tem sempre que ser feita conforme a convenção, conforme o regimento interno. Então, eu respondo a esse cidadão, quando indagado. Eu digo, você tem que ter muita atenção, você tem que ter muito apreço por esse regramento básico que o próprio Código Civil te dá.
você não pode deixar de fechar um contrato de seguro, você não pode ser omisso na hora de cobrar os inadimplentes, você não pode se omitir em zelar pelas coisas, áreas comuns, e assim por diante. Então, na própria lei, nós vamos encontrar um começo aí de um elenco de atribuições de posturas que o síndico é exigido a colocar em prática, e volto a dizer, é o básico. Então, ele evita, em boa parte, problemas relativos à responsabilização quando ele está em dia com essas atribuições. E para não falar demais, eu também responderia uma pergunta que é muito comum. Desses vários problemas de responsabilidade que surgem e que nós podemos ter um comparativo fazendo uma busca de jurisprudência, qual é o assunto que pega mais? Naquele elenco do artigo 1348, qual é a postura que dá mais problemas em termos práticos, que mais se repete? E aí eu tenho que dizer, é a questão relativa à boa ou má versação das contas do condomínio. O síndico é obrigado a prestar contas do condomínio, pelo menos uma vez por ano, quando for exigido. Ele administra, ele gere toda essa arrecadação que é feita coletivamente, e isso, em termos numéricos, acaba sendo o que mais nós vemos no judiciário, seja uma ação indenizatória, seja uma ação de exigência de contas. Então, se eu pudesse chamar a atenção para um aspecto que, infelizmente, ainda é muito repetitivo, é muito comum, é esse cuidado sobre as contas. E não é por outra razão, e aqui eu termino, hein, Michel? E não é por outra razão que a Lei 14.010, ao mesmo tempo que ela abre espaço, abre a porta para a realização das assembleias virtuais, ela chama atenção sobre a necessidade da prestação de contas. E alguns disseram, puxa, mas que redundância. Por que o legislador está reinventando a roda? O Código Civil já diz isso. Eu entendo da seguinte forma, a nossa cultura brasileira ainda é muito cartorária, muito burocrática. O sujeito ele gosta de ver aquilo explícito em uma lei. E ali foi para chamar a atenção do síndico sobre esse aspecto. Olha, em momentos de pandemia, o ideal é que você parta para uma assembleia virtual, mas não se esqueça de prestar contas. Essa obrigação tão cara que está lá no Código Civil continua de pé, hein? Atenção com relação a isso. Então, foi esse o sentido dessa comissão de ilustres, que acabou redundando na Lei 14.010, fez essa menção toda especial à necessidade de prestação de contas, ainda que em tempos de pandemia. E aqui eu fecho minha fala inicial. Acho que já falei bastante, né, Michel? Muito bom, João Paulo. Eu vou emendar na sua, complementando que a prestação de contas ela vai além do que uma apresentação de uma pasta com comprovantes de créditos, débitos e saldos, né? E uma conta final e que mostra que não teve uma malversação dos recursos do condomínio, mas a aprovação de contas ela é uma aprovação de gestão também. Isso eu venho falando faz muitos anos, e hoje em dia, quando a gente se vê à mercê, desde, como você bem falou, corpos diretivos dizendo eu não vou tomar conta do condomínio nesse momento, até aqueles que dizem eu vou, feito Robin Hood, ou feito Dom Quixote, ou feito qualquer dos personagens que a gente encontre aí na filosofia, mostrar que eu vou cuidar ou que nós vamos cuidar. Esse eu e nós vai abrir aqui um flanco para justamente onde a gente vai chegar nessa nossa fala. Eu trago aqui também algumas situações nesse contexto da responsabilidade de todos, né? Da responsabilidade dos moradores, especialmente, mas hoje em dia com a volta aos escritórios, hoje em dia com a volta a muitos condomínios comerciais e mesmo os ditos serviços essenciais que aconteçam dentro de condomínios, eles por si só já traz essa responsabilidade de cada indivíduo dentro dessa convivência nesse período, né? De longa data, já tem alguns anos eu
venho criando, se não criei, dois conceitos, que um é o de situação de vizinhança, onde situação de vizinhança é o ambiente construído e as condições permitidas de se viver neste ambiente. E a gente está vivendo um momento onde os ambientes construídos estão em outras condições de limitação de uso da propriedade, o que faz com que a situação não seja simplesmente tijolos sobrepostos na forma de prédio ou de condomínio de casa. Eu criei também o conceito de comunidade de vizinhança, e hoje eu estava pensando nisso, viu, João Paulo? Já vou aqui pensando alto contigo e com todos, que tem comunidade de condôminos, e nessa situação que a gente está vivendo hoje, eu diria que talvez a gente esteja ressignificando o que é a comunidade de vizinhança também. Porque a comunidade de condôminos, via de regra, é representada por seus proprietários ou procuradores dos mesmos. E quando a gente fala numa situação de força maior ou dessa vida que a gente está levando, a gente deve obrigatoriamente, sob pena de estar agravando o risco, incluir aqueles que não são os proprietários, os locatários, os comodatários, os funcionários, aqueles que entram e saem por conta de serviços ou o que quer que seja que se faça necessário. Então, estou aqui pensando alto, não é uma coisa fechada, mas comunidade de vizinhança num contexto como esse inclui mais gente que não é proprietário, como norte aí da nossa história. E a gente está vivendo aqui uma tensão entre o velho direito de propriedade, a sacrossanta propriedade, que sempre foi algo mais ou menos idílico, tanto que não existe nem exatamente definição de propriedade, mas ela é caracterizada por usar, fruir e livre dispor, como a gente vem sempre falando, e esse usar, hoje em dia, também ressalta com suas diferenças, versus um direito coletivo de vizinhança. Né? Existe um direito aí de vizinhança que agora emerge a mais do que unidades ruidosas, uso de psicotrópicos, festas e o que a gente mais imaginar que possa incomodar, mas existe uma postura que às vezes arrisca até a vida do seu vizinho. Então, isso é um direito muitas vezes difuso, mas certamente coletivo também, onde eu trago sempre nas minhas falas que a gente tem dois lugares que falam de vizinhança no Código Civil, um no lugar de vizinhança propriamente, que fala do Oiapoque ao Chuí, áreas rurais, áreas privativas, cidades, urbanos, e seja o que a gente imaginar, e ele ressalta, o Código e o legislador ressalta para os 3 S, segurança, saúde e sossego no uso dessa propriedade. E a gente vai no 1336 do Código Civil também e encontra esses 3 S de novo, sossego, saúde e segurança no uso da propriedade e nas interferências entre esses usos. Né? E a gente sabe que não precisa estar colado de parede, basta você agravar ou fazer alguma interferência positiva ou negativa numa unidade que chegue na outra unidade ou até em outro lugar fora do condomínio, que ela vai se caracterizar como uma interferência de vizinhança. E nesse momento, se a gente pensar que qualquer não, mas muitas atitudes podem agravar o risco ou podem trazer questões de saúde a serem discutidas, me parece que esses 3 S's que eu venho tratando, eles cada vez servem mais, são meus, são do legislador, são nossos, nós brasileiros, mas esse olhar, ele realmente ressalta aí da nossa realidade. E a gente está vivendo mais um paradigma, que é no uso da propriedade e a destinação das unidades, residencial ou comercial, enfim, de trabalho. É para residência, é para trabalho ou para recreação, como muitas vezes os urbanistas tratam das cidades para pessoas, mas a gente está percebendo que ninguém vai poder hoje em dia, e muito provavelmente por muito tempo, e talvez para sempre, dizer que não pode mais trabalhar no condomínio. Lógico que a questão dos fluxos e dos novos ruídos e dos usos otimizados, mais uso ou menos uso pelas unidades que trabalham em casa, será discutido nesses próximos tempos. E também dos usos das áreas comuns, pontualmente, por conta de tem condomínios que
colocaram tapumes feito às praças e parques aqui de São Paulo, impedindo e não permitindo a entrada de ninguém, até uns que também falaram, bom, vamos administrar aqui essa propriedade com essa característica, no mínimo de forma rodiziada, porque lembremos, qualquer dos achismos sempre diz isolamento social não significa desertificar necessariamente as áreas. Não aglomeração não significa o não encontro nas áreas, sejam comuns, sejam privativas. E aí a gente tem um monte de sutilezas, desde fulano quer fazer uma reunião na sua unidade, ou quer fazer uma reunião na área comum, e nessa república do achismo dá para dizer que não está proibido dar festa, né, dentro do condomínio. Dá para estender todas as normas de bom senso que a gente imaginar e dizer que não pode, mas não está proibido, pelo menos aí de cima para baixo, através da lei. E a gente tem uma questão muito importante que também está sendo tratada, que tem a ver com saúde, que é, digamos que então está tudo vedado, não pode usar as áreas comuns, mas mesmo assim a gente tem as áreas de circulação entre rua e unidade. E essas áreas de circulação, elas devem estar devidamente higienizadas, e as pessoas que andam nessas áreas de circulação, independente do seu achar que eu não quero usar mais máscara, e logo mais a gente vai ter gente imune, pretensamente imune, porque já pegou essa patologia, então vai dizer, eu não pego mais. Se eu for um transmissor, não é problema meu, é problema de Deus, né? Ou de quem quer que seja. Então, essas flexibilizações ou enrijecimentos são questões que mexem exatamente com a responsabilidade civil nessas áreas todas, físico, mental, emocional e espiritual de cada pessoa que esteja num condomínio. E lembrando que mesmo com a flexibilização que está começando a ocorrer, mesmo com tudo que a gente está vendo, a vacina não está prometida para menos do que alguns meses para ficar pronta e muito tempo até a gente pulverizar isso por todo o país, né? Quando eu ouvi ontem que o Trump comprou 100 milhões de doses, ou 200 milhões de doses, que eu vi alguns dias atrás, eu falei, ai meu Deus, dá para eu comprar uma, ou 5, ou 12, ou 25, pelo menos dessas? Em que lugar da fila a gente vai estar, mesmo talvez tendo inventado essa vacina no Instituto Butantan, ou com a Fiocruz, ou com todos os nossos órgãos ainda super competentes nessas questões. Então, não é uma coisa que eu estava comentando agora há pouco também com o João Paulo, não é algo que vai ter um dia D. Olha, na primavera, como eu gosto de falar, como vocês, quem me conhece sabe que eu procuro trazer um olhar mais colorido, então na primavera já vai estar tudo regularizado, acho que é 21 ou 23 de setembro. A Kátia já gostou aqui do comentário, né, Kátia? Pará. Mas não vai ter um dia D, a gente vai viver uma história que vai ao longo do tempo. E dentro dos condomínios a gente vai ter que se adaptar e construir essa convivência e as responsabilidades e as cobranças, as expectativas ao longo de um tempo e de muito tempo, com certeza. Um outro tema que é importante a gente também verificar, inclusive nuances diferenciadas, é a questão dos prestadores de serviços e dos funcionários dos condomínios. Eles, por um lado, são pessoas que estão trabalhando e estão se expondo ao risco de contrair esse vírus, e, por outro lado, eles também são agentes mais potenciais de trazer os vírus de fora, principalmente se estiverem usando transporte público. Leia-se, nada de aspecto social ou funcional, mas é a exposição que essa pessoa que entra na minha área de vivência, não é só de convivência, mas de estar, e eventualmente está em contato com aglomerações e traz isso. Aliás, a gente tem aí essa também outra questão do contágio, né? Eu já vi vários casos de pessoas dizendo, eu fiquei fechado no meu apartamento, só pedi tudo por delivery, porque eu não queria contar para ninguém que eu estava com essa patologia, senão eu ia ser discriminado. E tem casos aí de gente que já queria falar, você tem que sair daqui, você tem que ir para o hospital, você não pode ficar agravando o risco dos vizinhos aqui. Depois a gente também tem
Uma questão importante que essa Lei 14.010 também não trouxe com clareza quer dizer, ela trouxe de certa forma com clareza porque ela delegou para os condôminos que decidissem aqueles que conseguem fazer assembleias virtuais ou não. Mas a gente ainda vive o paradigma da inclusão digital. Uma coisa é dizer eu tenho um celular e eu ligo e eu mando mensagem, e outra coisa é eu participo de assembleias virtuais ou de reuniões virtuais que tratem dos assuntos relativos ao condomínio. Tem gente que não alcança, tem gente que alcança mais ou menos. Eu estava comentando também agora um pouco com o João Paulo, né? Tem desde gente que mora sozinho, tem um sinal forte para si, ai que delícia, até gente que nem eu e que nem ele, que moramos em 5 numa casa e que em algum momento ou está tendo aula, ou está tendo reunião, ou está tendo encontro, ou está tendo live, ou está tendo reunião de trabalho, etc. Então, tem aí que acomodar a recepção do sinal. Tem que dar para todos. Certamente tem vários setores da economia que estão bombando, né? Das embalagens não dá nem para imaginar, mas as dos sinais, com certeza, também. E a gente também tem aí as interferências negativas que veio se falando desde sempre, mas a gente está vendo todo tipo de história acontecendo, né? A Ana Pretel, que está aí, pode abrir o leque de mediação de conflitos, porque está rodando solto, só cresceu, né? E não só em condomínio. O condomínio sempre foi um lugar de produção de conflitos, mas nesse momento ele tem sido um grande produtor de conflitos propriamente. O que eu digo condomínio? Como situação de vizinhança ocupada por pessoas. Então, a gente vai desde ruídos, que é o clássico, segundo a maior preocupação do paulistano, depois da segurança, é a questão dos ruídos. As obras, que também virou uma história de gente se estapeando, entrando com ações, liminares não saindo, liminares saindo, cada juiz uma sentença, a gente já sabe, e se o juiz mora no condomínio, em condomínio é uma história, se ele não mora em condomínio é outra história, como sempre, mas a gente tem as obras emergenciais versus, inclusive, saúde mental. Tem gente que vem entrando 2, 3 pessoas que tem que fazer uma obra emergencial, já estressa e enlouquece. Assim como tem gente que já estressa e enlouquece porque, afinal, está entrando água na sua unidade ou está acontecendo alguma questão. Então, a gente tem as obras emergenciais e tem que ter critério para isso também, porque às vezes uma obra simplesmente necessária, ela pode ser acolhida pelo condomínio porque ela está num lugar, ou um condomínio de casas, principalmente, onde não vai incomodar e não vai agravar o risco. Assim como pode ter uma obra emergencial que eventualmente precisa ser administrada e trabalhada de forma a agravar menos o risco ou talvez inviabilizar por um tempo, né? E a gente, por último, nessa minha fala, eu gostaria de falar também que, e o João Paulo deve falar mais sobre isso também, que o síndico continua sendo o responsável pela obrigação de zelar pelo bom uso das áreas, de zelar pela comunidade, de zelar pela gestão numa situação como essa que a gente está vivendo. E desde sempre eu falei que eu não gosto de ver síndico angustiado, né? Síndico angustiado chama assembleia. Se ele não chama assembleia, ou ele está sendo demasiadamente centralizador, ou ele eventualmente está com alguma má intenção também, né? Diferente, dizendo aqui quem manda sou eu e eu vou cuidar de todo mundo, porque ele, como pessoa, também está vivendo um drama e um dilema interno, então ele está querendo resolver esse drama e o dilema e entendendo que o bom para todos é o que é o bom para ele, né? E, na dúvida, chama a assembleia, chama a reunião. Eu diria que tem sido cada vez mais salutar. Eu sempre defendi que deve haver reuniões em condomínio, às vezes prévias, assembleias que provavelmente serão tensas, para ir amadurecendo, amainando essa tempestade, para chegar um pouco ou totalmente maduro, mais perto de um consenso dentro da assembleia. Então, João Paulo, com isso eu fecho essa parte da minha fala e te passo para aquela parte. Cadê você? Cadê o quadradinho?
Estou aqui, estou aqui. Compreendido, Michel. Eu concordo plenamente. Nós estamos falando de uma comunidade, ninguém é obrigado a morar em condomínio, é uma opção até filosófica de vida. Quem é que não conhece aquela pessoa que diz, eu nunca vou morar num condomínio? A pessoa não, ela sabe dos dilemas, dos aspectos tortuosos, então começa por aí. Ele optou por morar em condomínio, como eu falei, é um fenômeno de um regramento extenso no Código Civil, uma possibilidade de normatização pelos próprios condôminos, e isso vai ter que ser seguido, esse pacto social vai ter que funcionar sob pena de nós termos, a partir daí, uma série de problemas. E o brasileiro, penso eu, ele está ainda se adaptando, ele está se educando. Nem todo mundo sabe o que é morar, viver em comunidade. Note só quantos casos nós temos por aí que surge assim com um individualismo extremado e depois de muito tempo, de muita briga judicial, é que as partes colocam a mão na cabeça e dizem, nossa, por que nós estamos aqui? Por que chegou a esse ponto? E você retrocede ao início de tudo, é uma questão banal. É uma briga, é um problema envolvendo animais, é um vazamento e assim por diante. Então, sob esse prisma de nós entendermos como uma comunidade, eu tenho que pensar mais na comunidade do que no meu bem-estar. A prioridade, em tempos tão sérios como esse, passam a ser a sobrevivência do todo. Então, pegue o exemplo banal também, atual, da questão das máscaras. Ah, eu só vou usar se você me trouxer a lei que diz que condomínio, para transitar nas áreas comuns, eu tenho que ter máscara. É uma coisa tão boba, tão idiota. Ora, mesmo não tendo uma comprovação 100% científica se funciona, se não funciona, por uma questão de respeito à comunidade, eu vou usar. É uma obrigação moral para com o todo. Eu estou pegando um exemplo banal, mas isso vai se reproduzir em vários outros fatores que você até mencionou. Então, pegue o assunto obras. Se eu estou diante de um caso real, de necessidade, eu tenho que fazer a obra, porque eu já tinha minha programação para me mudar e estava nos finalmente para eu ter minha mudança para esse condomínio. Agora, o que eu tenho vivenciado é que algumas pessoas estão aproveitando o momento do tempo aí livre na pandemia para fazer todas as obras que estavam paradas, nenhuma delas necessárias. Então, a prioridade aqui é a vida de todos, é a saúde. Claro, na medida do possível, nós todos somos pegos de surpresa. Ninguém tinha a menor noção de a que ponto isso iria chegar. Nós somos pegos de surpresa de maneira abrupta. Tivemos que reagir da melhor forma. Alguns reagiram muito bem. Eu me lembro até de uma reunião da comissão, que, se não me falha a memória, foi o Denis que levantou essa lebre, o Paulo Vespoli, da questão da filantropia, que ressurgiu tão fortemente nesses tempos de pandemia. Idem sobre mediação. Tenho visto aí entre os colegas advogados esse debate do que é melhor nós fazermos. Promovemos uma ação ou investimos em negociação, investimos no diálogo. Então, essa pandemia tem esses aspectos até favoráveis, humanistas, mas que nem em todo local isso veio efetivamente acontecer. E aí nós temos que entender que o síndico, nessa história toda, claro, é o representante legal. Muitos deles foram pegos de surpresa, porque justamente o momento de renovação do mandato era no começo do semestre, e aí veio a pandemia, e fica aquela dúvida toda de se meu mandato é prorrogado, se eu tenho que fazer uma assembleia de maneira abrupta, como é que eu faço, como é que eu não faço. Então, o síndico, apesar de continuar, claro, sendo o representante legal do condomínio, ele não é um herói, ele não está sozinho no mundo. Dependendo do assunto que ele estiver por diante, e aí vem a importância da Lei 14.010, que reavivou algo que já existia, mas não era muito praticado, que é a Assembleia Virtual, dele chamar a responsabilidade, como você bem pontuou, Michel, uma responsabilidade que é de todos nós, que é de participação, que é de opinião, que é de deliberação, decisão conjunta. Porque esse síndico não poderá ser responsabilizado amanhã ou depois por ter adotado aí um caminho errôneo, quando não teve o devido amparo, a devida participação de todos os condôminos.
É claro que nem todos os condomínios têm a condição econômica, tecnológica de realizar assembleias virtuais. Mas, na medida do possível, esses vários dilemas serão superados, se abre área comum, como abre, se vai ter revezamento, se vai ter horários tabelados, quem pode, quem não pode, quando. Tudo isso é missão para uma discussão coletiva, democrática, conjunta. E se ainda não é o momento maduro para nós realizarmos o ato presencialmente, por fatores aí óbvios, façam de maneira virtual, façam pesquisas de opiniões, mesmo que não seja uma assembleia em si, uma preparação do assunto, vamos mastigar esse assunto, faça pesquisas de opinião, abra aí, hoje nós acabamos virando experts desses programas agora, né, de contato à distância, é o Zoom, é o Google Meet, e tem vários outros, né? Eu participei de uma live no Instagram que foi uma catástrofe, porque a live caía toda hora no Instagram, né? Passei a odiar o Instagram. Então, usem da tecnologia a nosso favor, usem como uma forma de aproximação. Então, o que todo mundo quer é o remédio que seja o mais rápido, o mais simples, o mais efetivo, o mais seguro. E em tempos de pandemia, isso é utópico, isso não existe. O que existe para condomínio é justamente nós tentarmos aproximar todos, dividirmos aí debates, diálogos, responsabilidades. E, é claro, quando o assunto exigir, diante desse aspecto de prioridade, nós não vamos tratar agora algo que pode ser deixado para depois, nós vamos pensar sob esse prisma da prioridade, do que é importante nesse aqui agora, nesse momento, e abusos devem ser controlados, sem dúvida alguma. Você tocou no assunto aí, ruído, né, Michel? Essa é uma negociação. Eu, por exemplo, não moro em condomínio, moro em casa. Mas o meu vizinho é professor também, eu sou professor. Imagine dois professores falando ao mesmo tempo em salas contíguas, né? Todos têm que modular sua voz, seus momentos. Um usa microfone, o outro não usa. Então, tudo é uma questão de negociação. E para finalizar, diante da pandemia, o que nós notamos é o seguinte: houve um esvaziamento dos condomínios comerciais. Eles, de uma hora para outra, se viram as moscas. Até surgiu a discussão por parte de muitos: eu tenho que pagar condomínio nesse tempo de pandemia? Ah, mas está fechado, mas eu não posso ir lá no escritório. E, em contrapartida, os condomínios residenciais passaram a ser tudo ao mesmo tempo agora, né? A minha residência passou a ser meu escritório. A minha residência passou a ser a sala de aula, com os vários problemas que já existiam tradicionalmente no condomínio e que foram catapultados às alturas agora, com esse acúmulo de gente convivendo, trabalhando, interagindo e assim por diante. E aqui eu termino, Michel. Muito bom. Vou fazer dois complementos também. Você vai falando, eu vou aqui efervescendo também, né? Um é que é tudo junto, misturado e ao mesmo tempo. Antes a gente tinha algo que parecia que era um pouco mais cadenciado, de fato, né? Mas um outro aspecto da legislação que a gente pode ver que está sendo ressignificado também, num momento, a legislação 1277, que trata de vizinhança geral, fala dos limites ordinários de tolerância dos moradores de vizinhança. Né? Esses limites ordinários de tolerância estão mudando e, minimamente, a gente está tendo a experiência de viver esse esticar de cordas ou esse aproximar das pessoas e está conhecendo novos limites de tolerância e, inclusive, tendo que experienciar, como você bem colocou, usar microfone. Isso me lembrou a história do usa meia na unidade de cima ou mantém o salto do sapato. Né? Se a laje for fininha, vamos combinar que carpete de madeira e salto ou bola ou unha de cachorro incomoda muito mais do que se a laje for mais grossa, e a gente também tem que pensar nos microfones e todas essas questões. Então, limites ordinários de tolerância é mais um aspecto que a pandemia está nos trazendo a questionar. Né? E o outro é do 1336
4, né, que é o dos bons costumes. Tem que ser respeitados os bons costumes, e o que são bons costumes nesse momento? Né? A gente está aqui há mais de 20 anos tratando de condomínio e parece que bons costumes, bom senso, tudo que começa com bom parecia que estava mais ou menos Perdão, pacificado. E a gente está vivendo a experiência. Eu gosto de chamar isso de vivendo a experiência, porque se a gente aprender com isso, tomara que daqui muito em breve a gente vá poder aproveitar dessa experiência como um aprendizado novo. Se não, vamos estar naquela turma que ou nega o que está acontecendo ou quer voltar a ser como era antes. Mas a gente não pode esquecer que antes não estava tão bom. Eu sou um dos caras que questiona esse formato de ocupação na vida urbana, feito em condomínios por unidades sobrepostas, e hoje em dia a gente também pode olhar e falar, bom, condomínio, em que medida é uma boa invenção? Em que medida, minimamente, a gente tem áreas comuns, proporcionais, para poder ser um condomínio para pessoas ou dentro de uma cidade para pessoas? E aí eu chamo a atenção agora para uma nova fala, da importância que a gente vem falando faz tempo da mediação de conflitos, que nada mais é do que a aproximação de pessoas e o convite para que elas conversem, dialoguem, coloquem mais caldo na sopa do conflito ou, preventivamente, na sopa do conviver, né? Então, o convite que tem sido feito é, pelo menos, observar. Eu não vou só chamar aqui a ideia de, bom, temos que dialogar, porque senão já começa a virar uma obrigação que vem de fora para dentro. Também, de alguma forma, tem que emergir. A gente sabe que é uma das essencialidades da mediação de conflitos é a voluntariedade. E a voluntariedade ela tem que vir realmente de dentro. Ela não vem por uma notificação. Ela não vem só citação ou intimação judicial que a pessoa, aspas, se sente efetivamente obrigada. O convite para uma mediação, a pessoa pode simplesmente dizer, tanto no âmbito judicial quanto no extrajudicial, um simples não. Então, tratar dessas conscientizações de que o diálogo, a aproximação pode levar, e nesse caso que a gente está, é bem interessante, também estou pensando agora, não pode se encontrar, né? Mas tem que se aproximar. Quando podia se encontrar, o nível de participação nas assembleias estava, conforme você estava me dizendo aí, de uma matéria no Estado de São Paulo, que cresceu agora a participação. E não dá para dizer que as pessoas têm mais tempo, então estão participando mais. Pessoas, pelo que eu conheço no geral aí, continuam atribuladas e parece que o tempo é algo que continua também escasso. Lá no começo parecia que tudo paralisou, vai sobrar tempo. Né? Todo mundo dizendo que estava arrumando álbum de fotografia, documentos que não mexia faz tempo, arrumando coisas, cozinhando, etc. Mas, de repente, a gente se percebe aí que a função de ser pais, por exemplo, agrega aí no cotidiano do dia a dia, né, muito mais, entre tantas outras questões. Então, eu chamaria aí a atenção para a potencialidade da gente perceber a construção de comunidades de vizinhança e as comunidades condominiais sob novos olhares. Seja agora que a gente está vivendo a experiência sem ter conclusões objetivas e finalizadas, dizendo então, vamos se colocar num lugar talvez mais humilde, como eu estava falando lá no começo, e perceber esses não sei e o quanto que eu dependo do outro para poder sobreviver, não é mais só para poder dormir bem ou para poder, se eu precisar de uma carona para um hospital num caso de infarte, ou de um limão ou de um tomate, poder contar com o vizinho. Agora já tem um direito difuso flutuante, até dá para dizer, numa analogia mais lúdica, né? Porque afinal a gente não vê o vírus, né? E a gente sabe que o agente somos nós. Então, às vezes eu olho para as pessoas e fico com medo. Teve até uma vizinha outro dia numa área comum do meu condomínio que ela passava só assim na frente, direto, de vez em quando, e uma hora eu falei: ei, pode olhar, porque o olhar não transmite vírus, pode cumprimentar, né? Tem uma distância, se não é 2, é 3, se não é 3, é 5, sei lá eu quanto, mas certamente
E o No Limite é até aquela coisa, assim, uma das primeiras reuniões que eu fiz desse jeito com os aquáriozinhos, né, esses quadradinhos todos, no que ia começar a reunião, eu peguei a máscara e já ia pondo. Aí eu lembrei, não estou encontrando, né? Quer dizer, tem algo aí diferente acontecendo e, como eu sempre gosto de dizer, é uma oportunidade para a gente trabalhar a educação ambiental social dentro dos condomínios. Seria super legal poder ver as pessoas dizendo, bom, como que a gente vive, como a gente vivia, como a gente vive agora, o que a gente está descobrindo de novo bom, o que a gente está descobrindo de novo ruim, e como é que a gente pretende pensar isso para o futuro, além de ter que resolver tantas questões prementes no presente. Essa última fala é quase que um pouco um desabafo, porque eu sempre venho falando isso em várias situações e agora só parece mais óbvio, né? É só mais óbvio, não é mais que mais óbvio. Né? Um dia eu li uma coisa num desses posts, né? Que a vida é simples, ou ser feliz é viver com simplicidade, o difícil é viver de forma simples, né? Então, conseguir desconstruir essas questões da propriedade na forma que a gente tem usado ela de uma forma, muitas vezes truculentamente, para de uma forma às vezes mais suave ou com limites bem mais claros, sem tanto deixar disso, e tentar construir o consenso, que é aí no limite, uma das frases que eu tenho usado ultimamente também, que o bom senso já se percebeu, pelo menos para quem tem a idade da maior parte das pessoas aqui, que o bom senso é particular a cada um, para não dizer que o mau senso também. Então, o único bom senso que hoje em dia eu conheço é a busca do consenso. Ele não é sempre possível, 100%. Mas eu gosto também de trazer aquela figura de que, bom, se eu tenho 100 unidades e 95 pensam uma coisa, as 5 que pensam diferente, elas podem dizer, eu acompanho a maioria e torço para que dê certo. E aí vira um consenso e não um antagonismo, que é uma das características principais do conflito, que é quando as pessoas, numa situação presente, entendem que não é possível construir algo diferente para o presente próximo ou mesmo para o futuro. E a gente está na parede aí dizendo vai ter que fazer algo diferente do jeito que está, porque a gente está sujeito a essa contaminação por muito mais tempo e está sujeito aí a descobrir o que tem de bom de morar em condomínio, o que tem de bom de morar perto das pessoas, o que tem de bom descer, entre aspas, para a assembleia virtual ou para a reunião virtual e encontrar as pessoas e ver se dá para viver melhor dessa forma. Ou se definitivamente, como você bem disse, deixar de morar em condomínio. Simples assim. Não fosse a questão da segurança, que é a primeira preocupação urbana, eu tenho certeza que muita gente não estaria morando em condomínio e muita gente estaria morando porque acha que é um jeito bom de viver. Mas esse vírus ele tem sido colocado num lugar para que a gente faça uma guerra contra o vírus, assim como tem gente que diz que é o professor Covid ou o mensageiro Covid. Basta você procurar verificar em que canal você quer colocar, aquele da negação, aquele do acolhimento e aceitação, aquele da compaixão para aqueles que estão sofrendo, porque cada vez mais, não sei na vida de vocês, a gente ouve de que fulano, amigo de fulano, pai de ciclano, mãe de Beltrano, etc., faleceu. Então, são situações que, independente se era diabetes, era isso, era aquilo, a gente está vivendo uma situação onde essas mortes, elas aparecem mais mesmo. Tem não só mais quantidade, mas qualidade nessa proximidade. Então, a gente precisa procurar ver que valores humanos a gente cria nessa selva urbana que a gente vive de alguma forma. Então, eu te devolvo a palavra, João Paulo, de acordo com, se você quiser apontar mais algumas questões da Lei 4.010, ainda não é palavras finais, a gente vai abrir aqui um pouquinho para quem tiver pergunta. Perfeito, Michel. A palavra. Um aspecto que eu gostaria de discorrer é que nem sempre a negociação, o diálogo flui.
Quais dos colegas já não tentou uma negociação e já não levou um telefone fechado na cara, né? O colega do outro lado não queria nem ter o contato com você. Quando descobriu qual era o assunto, telefone na cara. Muito bem. Então, nem sempre dá certo. Nós não podemos ser ingênuos de entender que tudo vai se resolver por esse caminho, basta um esforço nosso, não. Você tem que combinar com os russos também, né? Então, pensando nesse lado ruim, de que nós tentamos alcançar o bom senso, o consenso, o diálogo, como é que ficam esses casos se levados ao judiciário? Então, o outro lado da moeda é essa. Eu levo ao judiciário e hoje, com a pandemia, eu pelo menos tenho percebido isso. No próprio judiciário, com relação a questões condominiais, o judiciário está mais, vamos dizer, cuidadoso, está mais reticente em atender certos pedidos em tutela provisória, por exemplo, porque ele entende que essa questão primeiro tem que se desenvolver, tem que se exaurir, tem que se fechar no âmbito do próprio condomínio. O condômino não pode usar do judiciário como uma primeira medida para tudo e muito menos para fazer valer sua vontade individual contra o coletivo. Então, o que eu percebo em termos de tendência, isso eu não tenho estatísticas, eu não tenho números, isso é puro empirismo, é que o próprio judiciário, em momento de pandemia, a questão condominial é uma delas, pega as questões relativas à locação, é uma outra faceta dessa história, o judiciário se mostrou mais cuidadoso, mais reticente em atender de supetão certas iniciativas, dirigindo o autor da ação a que tentasse resolver pelas formas convencionais, com seus pares, exaurisse essa etapa, não usasse o judiciário para suprir tudo. E uma segunda tendência, essa que eu já identificava há muito tempo, eu até desestimulei clientes a entrarem com a ação, porque eu vislumbrei um cenário muito ruim, que é justamente esse embate, de um lado, do individual e do outro, coletivo. Nós estamos falando de uma comunidade, uma coletividade, certos temas, certos interesses, necessariamente nós temos que pensar no todo, não no individual. Então, pegue um caso bobo que eu enfrentei agora em momentos de pandemia. Um condomínio tinha uma carga elétrica muito antiquada, antiga, não absorvia que todas as unidades tivessem ao mesmo tempo ar-condicionado. Esse assunto foi levado numa assembleia, os condôminos, para fins de economia, resolveram não atualizar a rede elétrica, e aí dessa decisão coletiva de assembleia surgiu a seguinte ordem: olha, quem tem ar-condicionado, desative, não use mais, até que nós tenhamos essa readequação da rede. Não deu nessa assembleia, mas isso daqui vai voltar. O que aconteceu? O condômino entrou com uma ação direto, sem muita discussão com o condomínio. Uma ação para manter o seu ar-condicionado em detrimento das outras quase 300 unidades, que várias delas tinham aquecido com a decisão coletiva. E, pasme, ele conseguiu tutela provisória. Ele conseguiu tutela provisória e eu até fiquei assim, com um dilema pessoal: entro com agravo ou não entro? Tento contestar e, na contestação, derrubar a tutela. E, para minha surpresa, depois da minha contestação, já veio a sentença. Sentença cassando a tutela e julgando improcedente o pedido. E o juiz, na sentença, diz: o que deve prevalecer aqui é a vontade coletiva, não é a individualidade. Eu peguei aqui um exemplo banal, bobo, mas isso acontece de montão, né? E para finalizar, em termos jurídicos, aí, de tendências, de problemas que nós somos aí testemunhas da história, né? Porque eu brinco, nós estamos trocando o pneu do carro com ele em movimento, né? Tudo é uma incerteza, cada hora vem uma notícia nova, uma descoberta nova, o sujeito se curou, mas não se sabe quais serão as sequelas no rim, no sistema nervoso, no cérebro. Uma hora não há contaminação pelo ar, agora os cientistas já não sabem se há o perigo de contaminação pelo ar e assim por diante, né? Uma tendência que nós vemos aí, e é uma questão mais macro, não é só sobre condomínio,
mas é sobre legislação, que o Brasil é um país altamente legiferante, né? Tem um furor legiferante. Surgiu uma normatização ultra complexa a partir do Covid, circulou nas redes sociais até um vadimé com Covid, acho que eu até passei para vocês, e isso não para, e vem esse embate entre as diferentes esferas governamentais, União, Estados, município, quem pode legislar sobre o quê, até onde. Então, o jurisdicionado, nós todos, né, o povão, fica no verdadeiro caos legislativo. O que eu devo seguir? Estava proibido fazer isso, não estava? Quem proibiu, como, onde, quando? Então surgiu uma verdadeira balbúrdia jurídica por um certo excesso legislativo criados nas diferentes esferas. Até esse caso envolvendo desembargador evidencia isso, né? O desembargador justificando que o decreto lá municipal não era lei, não estava obrigado por força de decreto. Então, isso acontece nos condomínios também, à torta e à direita, né? Então, nós como povo brasileiro, né, nós temos certas tendências, espero que melhore. Por um lado, um alto individualismo, ainda nós não nos conseguimos ver como parte de um todo, eu estou generalizando, claro. E, de outro lado, essa tendência muito burocrática, para tudo tem que ter lei, a lei tem que ser ultra exaustiva, a lei tem que ser expressa, porque senão não vou seguir. Peguem esse caso da lei emergencial, né, da lei 14.010, uma discussão jurídica que surgiu era sobre a necessidade ou não de nós termos leis emergenciais. Primeiro que isso não nasceu agora, isso é histórico, né? Isso começou lá com a lei Faye-Lyotte na França, fim da Primeira Guerra, leis emergenciais com uma vigência temporária para reger situações dramáticas. E todos os países criaram leis emergenciais. E a lei meio que reinventou a roda, né? A lei repetiu ideias já contidas no Código Civil, mas com o propósito de facilitar a vida de todos nós, principalmente os síndicos, os administradores, diante desse questionamento. Ah, isso pode, não pode? Você pode fazer isso ou pode fazer aquilo? Até onde vai ser o poder? E assim por diante, né? Então, espero que a sociedade brasileira saia mais educada, civilizada, desse choque que todos nós ainda estamos vivendo, né? Não sabemos como isso vai terminar e quando, é uma grande incógnita, né? Nós, como animais pensantes, sempre queremos a segurança, sempre queremos o planejamento. Isso foi para o espaço, né? Como é que serão suas férias? Ninguém sabe. Se vai ter até férias, para onde você vai poder ir, assim por diante. Então, espero que desse caldo todo, desse drama todo, nós tenhamos a condição de sairmos mais civilizados, mais humanos, mais tolerantes, mais pacientes, que o bom senso aí que você tanto disse, Michel, ele aflore, né? Que em muitas partes é um artigo muito em falta, infelizmente. Muito bom. Agora vou franquear a palavra. A gente tem aí mais 20 minutos. A gente podia usar uns 10, 12 para que, se alguém quisesse falar alguma coisa. Sempre cuidando do tempo, né? Nós estamos aqui em 19 pessoas, certamente não são todos que vão falar, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta pontual ou trazer alguma colaboração, fique à vontade, levanta a mão, abre o microfone, se sobrepor, aí tira para o ímpar. Doutor Michel, Sim. Entro na sala aí. Bom, primeiro, acho que é bom para registro, né? Eu diria assim, o anfitrião, doutor Michel, 2010, você vai lembrar a grande contribuição que você deu para a HIS, e já trazia aí questões, HIS, Habitação e Interesse Social, perante a Coab, o BID, consultoria, a CDHU, e foi uma grande ajuda, um apoio, trabalhar contigo naquela época, né, foi um aprendizado muito grande, né, que depois a gente vai cair em 2020, mas eu estou pontuando isso porque isso tem uma importância aí na pergunta final. O doutor João Paulo Rossi, né, eu diria que uma das primeiras tsunamis que eu passei na área de condomínio foi em 2002, né, com a alteração do Código Civil, que balançou todo o mercado no geral. Destaco a questão do grande embate da multa de 2% ou 20%. Eu nunca me esqueço que, quase que no final de 2002, todo mundo ansioso para saber se rodava o boleto com 2 ou 20%.
Aí, numa das palestras do Dr. João Paulo Rossi, ele foi taxativo, né? Foi coerente, chegou junto e falou, é 2%. Bom, quem seguiu como eu, vimos depois, né, apoiado também pelo Dr. Michel, né? Vimos depois a importância e a do Dr. João Paulo Rossi nessa área, e a firmeza e as colocações lógicas dele, que deu essa diretriz para muitos administradores, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós chegamos em 2020, pesquisa feita nos nossos condomínios, desde 12 de março com as prevenções, tiramos aí questões da Covid, casos concretos que chegavam para a gente, óbitos, enfim. E graças ao trabalho dos síndicos, né, e a gente teve muito trabalho em cima disso com todo mundo, porque havia uma incompreensão, fechar salão de festa, com a festa alugada, a Assembleia suspender com o mandato, foi uma coisa louca. Não, foi uma convenção social, porque não tinha lei para isso em tese, né? Bom, aí eu chego na pergunta, né, que eu acho que é interessante. Sobre os dois aspectos. Tá? O primeiro, saúde mental, né, que eu vou pedir uma opinião do Dr. Michel Rosenthal, porque hoje é um quesito significativo, né, é algo que vem onde potencializou as pessoas dentro da sua unidade, com os conflitos de escola de criança que vem para dentro de casa, suspensão de aula, quiprocó. Isso é muito importante, isso tem a ver com a questão do direito de vizinhança, como é que está essa questão no direito diante dessas questões todas, né? Na questão de saúde mental, né? E direito de vizinhança. E o Dr. João Paulo Rossi, a questão que é muito importante, que a gente passou pelo fio da navalha, né? Com as questões de embate jurídico, e optamos pelo risco menor. E aí, doutor João Paulo, eu preciso continuar, enquanto administrador, e os síndicos também sabem disso, né? Que também tem essa importância, de saber assim, se esse fio onde você não tem a legislação muito clara, embora já está clareando um pouco mais, mas tem o fim da pandemia, pressão comercial, etc., aí vem a segurança jurídica. Ponto. Como fazer? A nossa base anterior foi todo condômino deve comunicar ao síndico de imediato toda e qualquer doença infecto-contagiosa. Portanto, não se discute a questão do Covid como doença infecto-contagiosa, que vem essa preocupação desde a 4.591. Então, nessa linha, doutor João Paulo, um aconselhamento, né? Podemos ir nela quando faltar a luz do direito, ou seja, o menor risco. Qual é o menor risco? Deixa o Estado decidir. É melhor eu pagar um processo, enfrentá-lo e deixar o Estado decidir essa questão polêmica por conta de direito individual e coletivo, e se esse é um caminho bom também, doutor João Paulo Rossi, para a gente poder ser aconselhado nesse caminho aí, né? De segurança do risco menor e colocando a questão da doença infecto-contagiosa, que, sem dúvida, o Covid veio para marcar uma época, né? Eu diria que são duas tsunamis, né? 2002, 2020, para nós administradores e síndicos e condomínios, né? Desculpa o prolongamento aí. Né? Tá, tudo bem. Eu vou responder rapidamente a minha e depois eu vou acrescentar, João Paulo, uma que vem aqui do Roberto Souza. Eu não sei se é o Roberto Souza que eu conheço, que não está com vídeo. Boa noite, Roberto. Mas em relação à saúde mental, o que eu posso trazer como dado, primeiro que a gente está vivendo ela. Então, olhar de fora e olhar de dentro são questões aí delicadas de chegar a conclusões. A gente tinha uma realidade com 15 e 20 dias de início do isolamento, que era o susto, era o desespero, era a gente negando, era a gente chorando, de tudo bastante, né? Mas, na prática, a gente está vivendo de uma forma estendida ainda, sem clareza de por quanto tempo, essa necessidade de isolamento social e, mais que tudo, o medo que fica aqui girando em volta de todas as nossas existências enfim, dia a dia, e sabendo que o medo e essas angústias baixam a imunidade também física. Então, são questões muito delicadas para a gente tratar, mas eu tenho ouvido e lido algumas poucas coisas da Itália e da Espanha, que está tendo estudos agora das pessoas que ficaram nesse isolamento até muito menor ali, mas para ver aonde que é essa questão do isolamento e da angústia, do medo e de tudo mais, atingiu, mas com a clareza de que, pelo que a gente ouve falar também, sem estatísticas, porque nós aqui não temos tantas estatísticas, mas o nível de violência doméstica, o nível de uso de álcool e o nível de uso de suicídios cresceu substancialmente. Não dá para dizer que é enormemente, não dá para dizer que explodiu, mas não é à toa que está se vendo um monte de ao vivo, de lives, tratando sobre violência doméstica. E eu faço parte de um grupo aí que discute suicídios,
e percebe-se que tem aí uma alta relevância. Eu passo a palavra para o João Paulo, mas acrescento, não sei se você leu aqui a pergunta, João Paulo, do Roberto Souza. Boa noite, João Paulo. Eu gostaria de um comentário objetivo com relação a alguns condomínios desejarem fazer medição de temperatura de visitantes e moradores, inclusive proibindo a entrada. Ressaltando que eu já vi isso acontecendo pela cidade em alguns lugares que não são condomínios também. Vamos lá, eu vou tentar comentar a pergunta do Roberto e juntar com a do Juraci. Penso o seguinte, Juraci, o condomínio ele não teve uma regência estatal e foi de propósito. Nós não vamos encontrar um protocolo estatal imposto aos condomínios sobre tempo, locais. Isso foi proposital. Por quê? Porque se entende que no ambiente do condomínio, nos limites do condomínio, ali a pura propriedade particular, os proprietários, os condôminos, é que resolvam adotar o seu próprio protocolo sanitário. É claro que grandes entidades como a BIC, a ABAD, Secov, a própria Vigilância Sanitária, eles têm aí modelões, têm ideias, vamos dizer, mais abertas sobre um protocolo sanitário a ser adotado, com essa abertura paulatina das áreas, cuidado sobre não evitar reuniões de pessoas, cuidados básicos de limpeza. Então, o que eu recomendo? Havendo esse tipo de dilema, de drama, o ideal é que se faça uma assembleia virtual e que se aprove esse protocolo sanitário. E, a partir dali, nesse momento de pandemia, e a própria lei 14.010 nos coloca uma data limite, né? É o dia 30 de outubro de 2020, poderíamos tomar como um patamar, porque isso vai prevalecer, vai vigorar por um tempo aí determinado, nós poderíamos aprovar a obediência a esse protocolo sanitário. Então, o que vai pautar nossa vida agora, como eu falei, a prioridade nós mantemos a saúde, mantemos vida. Isso não é brincadeira. Você citou essa situação, Juraci, da pessoa revelar que está com a doença. Veja o que aconteceu na Itália, agora está acontecendo na Bolívia. Pessoas estão morrendo em suas residências e, por falta de estrutura governamental, o corpo fica ali esperando ser retirado por dias. Isso é terrível. Que situação caótica. Notícia de ontem, não sei quantos cadáveres, coisa de quase 500 na Bolívia sendo recolhidos. Gente jogada na rua, aquelas cenas terríveis que nós vimos acontecer na Itália, no Equador, principalmente. Então, para evitar tudo isso, a meta, como eu falei, a prioridade é nós mantermos a precaução mínima de perpetuar a vida, a saúde. Aliás, todas as leis que existem, Código Civil, Código de Processo, todas elas devem ser aplicadas e interpretadas conforme o que diz a lei maior, que é a Constituição. Quais são os valores maiores da Constituição? Dignidade da pessoa humana, vida. É isso que prevalece. As outras questões são importantes, mas ficam num patamar secundário, que todos entendam isso. Então, para evitar maiores discussões, para evitar até uma ação judicial, do condômino forçando a barra para fazer isso, para usar a área comum, para entrar no condomínio sem máscara, sem medição, penso eu que o que vai dar maior dose de segurança jurídica é esse protocolo sanitário aprovado por eles próprios. É a democracia no condomínio funcionando. E aí, como bem disse o Michel, nós estamos num grande momento de achismo. Eu nunca vi tanto especialista, né, em doenças como agora. Nós todos estamos virando virologistas. Pois é, isso não é achismo, isso é ciência. O condomínio vai se abeberar da ciência e, diante da sua realidade, porque cada condomínio tem o seu perfil, ele vai aprovar aquele protocolo que será aplicado e que será lei, será norma. Deverá ser obedecido por todos. Quem não cumprir não vai usar hora comum, não vai entrar, não tem máscara, não entra, não vai se prestar medição de temperatura, não entra. E agora um desabafo, uma coisa incompreensível. Isso é tão pequeno, isso é tão simples, porque haveria alguém
apto a se negar tanto, a causar confusão em condomínio por conta disso? E nós sabemos que acontece de montão. Não teve até a questão real do sujeito que se atracou com o segurança do supermercado, voltou para casa armado e baleou o segurança do supermercado? Por conta dessas questões de medição de temperatura, uso de máscara? Então, infelizmente, a sociedade brasileira, nós sabemos, é uma sociedade que não resolve bem seus problemas, é uma sociedade que tem esse colorido, essa musicalidade, mas é só o verniz. No fundo, é uma sociedade muito beligerante, muito rixenta. Então, eu sugiro que o condomínio, sendo possível, claro, sendo bem pé no chão de entender que há condomínios que não têm a menor condição de fazer assembleia virtual, mas, sendo possível, o ideal seria a adoção de um protocolo sanitário e, na falta de inspiração, entre no site da ABAD, do Secov, da BIC, que eles têm protocolos para condomínios comerciais, condomínios residenciais e assim por diante. A ciência falando mais alto, influindo no nosso cotidiano. É o que eu penso. Gostei. A gente tem urgente que deixar a ciência o que é da ciência. Pelo amor de Deus. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, se manifestar? Aí, tudo bom? Com certeza, com tudo isso, agora tendo a videoconferência, tendo as assembleias, né, virtuais, vão surgir novas coisas. Por exemplo, a pessoa não vai participar da reunião, mas eu quero a gravação. Até que ponto assim vai ser obrigatório ou não? A pessoa não participa, vai ficar exigindo que eu quero o vídeo. Hoje em dia a gente tem somente a ata, né? Participou fisicamente, não é de direito ela exigir isso hoje em dia? Não sei se Posso responder, chegou. Michel? Pode, ficou claro sim, Geraldo. E é uma boa pergunta mesmo. Excelente pergunta, uma excelente pergunta. Bom, a ata vai continuar a ser o documento que emerge de uma assembleia. Isso não muda. Agora, eu tenho recomendado, sim, que se mantenha essa gravação, e hoje está muito barato, muito fácil. Né? Antigamente era um drama. Nós gravarmos, termos imagens nítidas, a questão de mantermos os dados de fácil encontro, tudo isso está superado, hoje está barato, está fácil. Então, sim, mantenham a gravação, porque se preciso for fazer essa prova, por algum motivo, seja no mais natural ali, com essa conversa com o condômino, seja em juízo, você vai ter uma prova que é cabal, é a gravação do que aconteceu, como o diálogo fluiu. Agora, na hora de transformar isso numa ata, devemos seguir aquela ideia básica de concisão, de nós colocarmos na ata o que realmente importa, de maneira sintética, de maneira direta, objetiva, simples, clara. Tá? Então, o fato de nós termos a ata não prejudica que o condomínio adote a precaução, a cautela de manter, sim, a gravação em stand-by nos seus arquivos, porque hoje, até a sua pergunta me dá esse gancho. Hoje, a legislação processual, o Código de Processo Civil, ele tem como documento todas essas fórmulas de apreensão da realidade. Não é só o documento escrito, é a fotografia, é a gravação, é qualquer modo de apreensão daquela realidade. Então, isso vai ter pleno valor jurídico e vai ser uma grande precaução para a administração do condomínio. Gostei disso. Modos de apreensão da realidade é perfeito. Aqui o Juraci também pergunta: os cartórios estão preparados para o registro das atas de assembleias virtuais? Caso ocorra dificuldade, a quem recorrer? Acho que essa pode ser uma emenda da resposta e vamos ver se tem mais alguém, tipo uma pessoa para perguntar. Quer emendar, João Paulo?
Essa pergunta do Juraci me dá a oportunidade de dizer que aqueles cuidados básicos para toda a Assembleia continuam de pé. Então, todos devem ser convocados, a antecedência mínima deve ser respeitada. Agora, não adianta nada, nós temos lei federal emergencial, ressaltando a importância desse caminho tecnológico para nós realizarmos o ato, e o registrador vir com mumunhas e dizer que não registra. Não, se eu comprovei o atendimento desses aspectos que estão no Código Civil, se eu tenho, como o Geraldo mencionou, uma gravação que está por detrás dessa ata, eu tenho toda a prova para demonstrar que houve segurança, e nós sabemos quem era quem, como se deu a participação, como se deu o voto, até uma facilidade maior de resgate, coisa que nós não temos na fórmula tradicional, porque você vai ficar confiando só no livro de assinatura e o livro de ata. Não, agora nós temos uma condição muito maior de nós resgatarmos o que realmente aconteceu. E eu já disse numa outra live e repito aqui, eu penso que o que está faltando, o que faltou até agora, eu afirmo a minha ignorância, se isso já existia, é uma união das entidades aí dos registradores, a Noreg, IRIB, traçando algo a respeito, nos dando essa segurança sob o viés deles. Eu procurei, não encontrei nada. Acho que seria interessante que as entidades, o próprio Secov, a BIC, provocasse essa manifestação para que todos nós tenhamos um nível de segurança maior, na voz deles próprios. Então, trocando em miúdos, olha, nós temos a lei. Isso é plenamente possível, tem pleno valor, porque haveria agora o cartório de encrencar com essa modalidade de realização. Aliás, há quem diga que a tecnologia que nos salvou, Michel. A tecnologia nos salvou nesse momento de pandemia. Porque imagine se nós não tivéssemos essas fórmulas todas de trabalharmos à distância, temos o contato à distância, nossa vida seria muito mais difícil, né? Seria meio que apocalíptico. Eu não sei se é apocalíptico, mas eu não consigo fazer nenhuma previsão do quão e como poderia vir a ser. Acho que o Sérgio está levantando o dedo. Fala lá, Sérgio. Boa noite a todos. Agora gravando, né? Boa noite a todos. Cumprimento todos na Cláudia, né? Que está aqui te prestigiando. Boa noite a todos em nome dela. Gostaria só de complementar dois pontos que o nosso amigo João Paulo colocou, Michel. Primeiro, a questão da segurança jurídica de algum Secov ou algum outro órgão provocar a união dos cartórios para eles se manifestarem. Como sabem, eu sou muito vinculado à junta comercial e também é um órgão de registro. Quem provocou a junta comercial a se manifestar foi a própria OAB. E digo, inclusive, Michel, e levo isso como sugestão, partiu da Comissão de Direito Empresarial e da Comissão de Direito Societário, da qual as duas eu faço parte, a elaborarem o termo a ser levado para a junta comercial. O outro ponto que eu acho que é interessante, e aí vai casar exatamente com a colocação do Geraldo e do Vilagua, que creio eu que ele seja síndico de condomínio, ou de alguns condomínios, porque as colocações dele foi de alguém que está muito preocupado com a responsabilidade que terá nos próximos dias. É uma questão, inclusive, que eu tenho sofrido com assembleias gerais de sociedades anônimas. A identificação dessa pessoa, e a Pretel pode até me complementar no quesito das mediações virtuais que nós estamos fazendo. A Silvana também, não tinha visto você, Silvana, boa noite. Também nós estamos com essa dificuldade junto ao TJ, inclusive em mediações privadas, de como identificar que aquela pessoa que está se passando pelo Michel, de fato é o Michel, se a gente não conhece a pessoa. Óbvio que num condomínio a coisa fica, de certa forma, um pouco mais fácil de identificar. Entretanto, temos que lembrar que de um condomínio de 100, no máximo, estourando, 9 pessoas aparecem e das 9, 8 vão embora antes do término da Assembleia. Então, a gente não conhece o outro leque
como identificar essas pessoas, como ter a certeza de que aquela pessoa que está falando que é o Michel de fato. A palavra é sua, Paulo. Muito bem colocado. Podemos pensar em algo a partir da OAB em relação a isso. Sim, vamos conversar. Então, quem mais? Ana Pretel. Só quero fazer boa noite a todos, saudade de todos, os amigos. Só quero fazer uma colocação. Essa medida, essa lei, tem data marcada, né, João Paulo? 30 de outubro, não é? Duvido que vai acabar 30 de outubro. Ela vai ser prorrogada, não vai ter outro jeito. Né? Então, assim, eles estão falando aos poucos, mas esse cronograma já era previsível pelos especialistas em março de 2015. Então, assim, na melhor das hipóteses, agora sendo testadas vacinas, que as pessoas estão se voluntariando, até receber o resultado, até produzir em massa depois que elas forem realmente comprovadas, e depois até imunizar toda uma população mundial, na melhor das hipóteses, nós temos aí mais 1 ano e meio. Então, eu não sei como é que vai ser feito, como continuar. E uma outra questão também que sempre que eu penso, e eu até me divirto, né? Era tanta briga, o que pode no domicílio, o que não pode, qual que é o serviço que pode, qual que não pode. Agora pode tudo. Então, assim, daqui 1 ano, as empresas, ou 2 anos, as empresas já estão pensando em deixar os seus funcionários trabalhando home office. Né? Tem bancos que já estão pensando em deixar seus funcionários eternamente em home office e alugar uma vez por mês um local para reunir o pessoal só. Né? Então, assim, isso já está fazendo parte do projeto deles. E aí, como é que vai fazer dentro do condomínio? Nós vamos ter que entrar na casa das pessoas? É mais ou menos como a violência doméstica. Eu sou muito a favor, acho que está tudo muito certo, mas aqui, assim, como é que nós vamos fazer com essa denúncia, essa responsabilidade do síndico ter que denunciar? Né? Então, assim, até onde particulares terão essa incumbência? Né? Então, e o que isso infringe dentro do constitucional nosso? Né? Como é que pode alguém ser dedo duro, vamos falar assim, né? Dentro de um condomínio, porque tem uma violência? Não sou a favor da violência, mesmo porque sou mulher e apanho, né? Se brigar com algum de vocês. Então, deixar bem claro, né? Tá certo que a pessoa vai ser ilesada, né? Pode ter certeza. Mas, como nós vamos fazer isso? Isso me assusta um pouco, né? A história mostra que não é a melhor opção para quem é contemporâneo aqui, temos vários contemporâneos, quem viveu a década de 70, um pouquinho anterior, né? Então, assim, sabem do que eu estou falando, né? Entendem o que eu estou falando. E isso eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho para não... agora é assim, é assim. Mas será que não tem como pensar diferente? Né? Mesmo porque... como é que nós vamos fazer depois com essas relações pessoais dentro do condomínio? Tá bom, o síndico denuncia, né? E aí depois o casal faz as pazes e volta a viver no mesmo lugar. Ou, né, quando a gente sabe que contra a mulher a violência é muito grande, mas contra os idosos eles não denunciam, porque eles têm medo que seus filhos sejam presos. Né? A gente tem isso, sabe disso, chega até nós tudo isso, então é muito complicado. Eu acho que é muito superficial falar assim, olha, vai ter que ser a responsabilidade. Eu fico cada vez mais preocupada com essas relações, porque a gente acaba vendo realmente que acabam sempre em tragédias. Acabei, pronto.
Alguém mais? Ou podemos ir para a Ana Célia, que quer também falar, Kátia, se tiver vontade, aí quem mais quiser. O Lira, eu sei Olá, que não me pôs prazo para terminar, falou 1h30, mas a gente pode ficar mais um pouquinho. olá, posso dar uma palavrinha rapidamente? Parabéns a todos aí que falaram, um assunto que para mim é muito assim, importante. Eu sou a subsíndica aqui do condomínio, então lido diariamente com todos esses problemas, essas questões, e muito produtivo. Então, os esclarecimentos aí do João, do Michel e de todos que trouxeram. Uma questão que eu gostaria só de comentar é sobre essa identificação na mediação, né, de quem está, ou mesmo numa assembleia, quem seja realmente aquele condômino, o morador. Uma sugestão que até eu trago do Sejusc de Pinheiros, nos treinamentos que nós fizemos, nas mediações, é apresentar o documento, né, de identidade na câmera do vídeo. E aí sim, a pessoa já, de uma certa, está comprovando que é ela que está lá. Então, é só uma coisa que eu queria trazer. Outra coisa, uma situação que aconteceu aqui, de um locatário pedir aqui para o condomínio a alteração do domicílio dele, do endereço comercial e fiscal da empresa, ele como microempresário, para o condomínio residencial, para o endereço da casa dele. E o condomínio, o síndico trouxe como uma situação um preenchimento de uma autorização do locador para isso. E o locador veio nos trazer, enfim, conversar, que ele não se sentia confortável, porque a destinação do imóvel é residencial. Então, ele tinha um receio de descumprir com essa destinação, na medida em que, ao alterar, vamos supor, esse endereço, quais as implicações disso, dessa alteração? Se seria apenas ele trouxe apenas como uma alteração de endereço para correspondências. Mas nós ficamos realmente na dúvida se era só isso mesmo ou se ele poderia, enfim, ter que fazer uma alteração de sede social também. E na dúvida, o que aconteceu? O locador recusou. Falou, não, eu não aceito. Então, ele que realmente eleja um outro local para recebimento das suas correspondências ou mesmo da sede. Então, eu queria saber se vocês, nessa lida toda, já vivenciaram uma situação dessa também. E se positivo, como é que conduziram? Eu não vivenciei, a única coisa que me vem, não tem uma resposta, talvez até o Sérgio tenha um parâmetro, ou o João Paulo tenha uma referência mais objetiva, mas não sei se as licenças de funcionamento para determinadas empresas vão ser deferidas nos endereços onde, de alguma forma, está limitada a atividade. Esse seria, talvez, um lugar para olhar, né? Quer falar, Sérgio? Primeiro, eu acho... Obrigado pela referência, Michel. Desculpa, João Paulo. A dinâmica está fantástica. Desde o início, a dinâmica de vocês está fantástica, tá? Eu acho que a Kátia seria mais adequada para falar no quesito do condomínio. Antes de mais nada, nós estamos falando de relação de inquilinato, tá? Na relação comercial, o espaço, o apartamento, seria um problema urbanístico da lei de zoneamento. Na esfera de registro público mercantil, onde que faz todo o trâmite de prefeitura, Receita Federal e piriri, você consegue registrar, desde que não tenha atividade que acaba indo para coisas químicas, fábrica, coisas absurdas que você não conseguiria colocar. Uma farmácia você não conseguiria registrar, um comércio você não conseguiria registrar, mas um serviço você conseguiria sim registrar. A grande dor de cabeça que pode gerar para o proprietário de uma unidade autônoma, num condomínio ou numa uma zona de residencial, a antiga Z1, o IPTU do ano que vem vir com uma bela surpresa de vir um IPTU comercial. E para desfazer isso é uma boa dor de cabeça também. Tá? Mas eu acho que na questão da relação, o condomínio intervir nisso,
Eu acho que é mais uma questão entre as partes de proprietário e locatário. João Paulo, quer acrescentar algo? Boa noite. O Manuel, depois João Paulo, se você quiser acrescentar algo, você fala. Desculpe, quer que eu volte depois? Opa, desculpe. João Paulo, quer acrescentar algo nessa questão? Ou a Kátia, que foi referida também? Bem rapidamente, são questões realmente novas que eles criam as situações, mas não sabem até onde a coisa vai e o que vai acontecer. Então, são dúvidas novas que surgirão e nós teremos que encontrar uma solução. É por aí, né? Mas as propostas, as ideias dadas, eu concordo, são muito boas, né? A proposta do Sérgio é maravilhosa, que a própria OAB provoque a manifestação desses órgãos, muito boa. Boa ideia. Kátia, quer complementar algo? Peraí. Estou online? Estão me ouvindo? Na verdade, essa declaração ela é pedida mesmo pela prefeitura, né, para que haja instalação dos serviços no apartamento. Como o Sérgio disse, está relacionado mais à área que eu atuo, porque é uma locação residencial, e ele vai ter que emitir uma declaração para não residencial, né, ou para comercial, nesse caso. Então, realmente, o proprietário pode ter problemas, inclusive com o condomínio. Foi prudente dele consultá-los, porque ele estaria desvirtuando o uso, né? Não é nem o inquilino. Quando ele autoriza, é ele que está desvirtuando o uso. Mas eu queria fazer um comentário. Vocês sabem que eu não sou da área, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando você usa uma gravação, você tem que ter autorização das pessoas que são gravadas. Existe aí todo um direito ao uso de imagem, enfim. Eu já tive, inclusive, problemas de uma gravação inocente que tinha um quadro atrás e o pintor achou por bem processar o meu cliente porque o quadro saiu na filmagem e ele tinha, enfim, né? Ele era o pintor, não foi consultado. Eu queria saber se vocês estão tomando esse cuidado. E outra coisa, eu tenho reparado que algumas assembleias têm sido convocadas com a condição de que se você não for fazer o que a Ana falou, de apresentar o documento através de uma filmagem, você só vai poder enviar os seus documentos através do e-mail que você tem cadastrado o recebimento do boleto, que é uma maneira de não ir para outro lugar os documentos da Assembleia, que é uma ideia interessante. As assembleias virtuais que eu tenho sido convocada, assim, olha, a gente só vai te atender através do e-mail cadastrado para remessa de boleto, que é aquele e-mail que a administradora tem, né? Então, são só esses comentários que eu tinha para fazer. Claro. Eu posso dizer que eu pensei nessa questão, Kátia, de autorização de gravação. Me parece que é pertinente, sim, mas é algo a gente pensar, porque também não permitir a gravação, pensar nisso. Não permitir a gravação é deixar de usar um recurso importante aqui nessa nossa seara tão limitada. Eu vou roubar a palavra do Manuel. Manuel, rapidinho, só para complementar. É importantíssimo, no início da gravação, como a própria OAB tem adotado aqui, e em outras lives também, e outras entidades têm feito, informar que está sendo gravado. Aqueles que não se sentirem à vontade, desligarem suas câmeras. E digo um pouquinho mais, o uso dessas imagens tem que respeitar a lei que estava para entrar em vigor agora, a lei de proteção de dados, tem que respeitar. Agora, quanto às questões de direitos autorais, de quadro, por exemplo, esse quadro que está atrás da própria Kátia, ou os nossos livros, né, Michel, o João Paulo, que estão aqui atrás, é uma coisa de se preocupar. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Se a pessoa está em casa, de repente tem um Van Gogh aí atrás, a dor de cabeça vai ser grande. Era só isso que eu queria complementar. Eu vou deixar o Manuel falar, que senão ele vai ficar bravo comigo. Não, de forma alguma. Desculpe. É só uma observação. Eu não sou síndico, mas eu estou síndico. Eu estou numa fase de transição para convocação de um novo síndico aqui para o nosso condomínio.
E eu estou recebendo uma certa solicitação de toda a população aqui do nosso condomínio para que flexibilize o mais rapidamente possível as áreas comuns. E é comum a gente falar em flexibilizar com o mínimo de controle, né? Quer dizer, se eu digo que eu tenho que verificar as máscaras, se eu tenho que verificar a distância mínima das pessoas, a quantidade mínima de pessoas por ambiente e tudo mais, é de se supor que para fazer isso a gente tem que ter algum mínimo de recurso humano disponível para fazer esse tipo de controle. Em não havendo esse recurso humano disponível, as pessoas têm argumentado, os moradores têm argumentado o seguinte: não, cada morador passa a ser responsável. Se for feita uma assembleia em que constar claramente isso, né, que os ambientes serão abertos e os controles serão de exclusiva responsabilidade dos próprios moradores, a minha questão é a seguinte: dentro do esquema de responsabilidade, o condomínio, se tiver algum caso de contaminação, ele pode ser responsabilizado por isso, por ter deixado que as próprias pessoas se controlassem? Não sei se ficou clara a pergunta. Posso falar, Michel? Pois é, a pergunta do Manuel é bem interessante, porque é a opção pelo não ter protocolo nenhum, né? Você vai deixar solta, nós sabemos que ninguém vai seguir, vão fazer de conta no início, mas não vai funcionar, então é extremamente arriscado. Se nós estamos falando em tomada de precauções, cuidados, para a coisa não tomar esse rumo maléfico do alastramento da patologia, esse é o caminho certo para, num ambiente confinado como é o condomínio, num ambiente que tem que ser limpo a todo instante, nós temos isso instalado. Então, sim, é um problema sério, é uma adoção pela irresponsabilidade, pela negação da ciência, e isso não se concebe. Aliás, isso acontece, isso vem acontecendo. Os condomínios, os residenciais, passaram a ter um gasto muito maior em adquirir os aparatos do álcool gel, dos EPIs, de ter funcionários a mais para justamente acompanhar, limpar, fiscalizar. Então, tudo isso tem que ser equacionado, né? Se você almoça, alguém paga o almoço. E esse assunto pandemia nos trouxe mais essa despesa, porque é mais um cuidado redobrado de vigilância, de limpeza, de asseio que nós devemos ter mesmo. Então, eu desaconselharia totalmente essa saída à brasileira de fazer de conta que o sujeito vai se autopoliciar. Nós sabemos que isso não funciona. Então, eu repito, ou se adota esse protocolo sanitário, ou nada feito. Perfeito. Ok. Obrigado pela oportunidade. Uma sugestão, não seria interessante procurar algum técnico para quem atua muito na área de condomínio e convocar essa pessoa para fazer uma palestra nos condomínios? Eu acredito que daria muito mais validade, porque você imprimir um protocolo, distribuir em papel, as pessoas não leem. Você colocar até as placas que são anexadas nos elevadores, eu percebo que as pessoas não têm visto. E eu acho que se vier alguém, né, você pode procurar. Eu pessoalmente, tá, não sou administradora de condomínio, mas administro alguns prédios com proprietários únicos. Então, eu vou fazer contato com a vigilância sanitária e vou tentar conseguir algum técnico, alguém que possa, até ganhando, obviamente, prestar um esclarecimento pessoal, marcar uma hora, visitar as pessoas, fazer um trabalho mais profundo, né, para quem sabe, né, a consciência vir à tona, que está um pouquinho difícil. Kátia, tem um prédio de um cliente meu, o Michel conhece, inclusive, o síndico, ele chamou para uma reunião virtual no Zoom, convidou um especialista e 2 moradores do prédio são infectologistas do Hospital da Clínicas, então eles já foram convidados para se manifestarem a respeito nessa reunião. De 225 unidades, você falar virtualmente vai ser interessante. Eu que não moro lá participei junto com mais 10 pessoas. Kátia, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês, aliás, para todos, se vocês quiserem, um dos meus primos,
Ele é um dos 500 e poucos infectologistas que tem no país. E se for reunião por Zoom, eu falando com ele, eu tenho certeza que ele não se nega e também não cobra para dar as informações necessárias para os condomínios, tá? Ele, inclusive, ele deu se vocês quiserem, eu posso colocar no grupo, ele deu até uma entrevista para a TV Senado, porque ele mora lá em Brasília, então a gente pode disponibilizar e estou falando por ele, porque a ideia é realmente difundir para um número maior de pessoas a necessidade da precaução, né? As pessoas não entendem a gravidade disso até que chegue muito perto, né? Então, é interessante a gente falar isso para os condomínios e tá às ordens. Aí vocês falam comigo, eu passo o contato, tá? Tá, obrigada. Obrigada, eu acho que seria interessante, realmente, né? E não só infectologista, alguém mesmo da área prática, né? A maneira como você pega na maçaneta, não seria nem no âmbito médico, né? Seria no âmbito do cotidiano do edifício. Como é que você lava o teu capacho? Porque hoje eu tive em contato com uma pessoa da vigilância sanitária, eu falei com ele 40 segundos. Ele me falou tanta coisa bacana de como você manipula o elevador, como você manipula os capachos. Aí eu falei, não, peraí, gostei, vamos nos aprofundar. E eu quero que você venha aqui e fale você para as pessoas, porque eu distribuir panfleto, mandar e-mail, parece que essa questão toda das pessoas estarem fazendo muito tudo virtual, as pessoas também estão cansadas de receberem. Então, as pessoas estão até um pouco carentes de alguém chegar na porta e conversar, mostrar e falar, ó, isso aqui está errado, isso aqui você deve mudar. Eu estou pensando, particularmente lá na nossa empresa, de mudar um pouco a estratégia de acesso à consciência das pessoas. Tá? Se você... Eu conto para vocês como é que ficou. Ele fez uma entrevista justamente falando para o presidente da Comissão de Direito Condominial do Rio, e ele falou das coisas práticas mesmo do condomínio, né? Entre outras, o do elevador, né? Que é uma das maiores preocupações, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, passar informação cada vez mais, né? Para poder conscientizar o maior número de pessoas. Porque, na realidade, a gente só pega esse vírus pela boca, pelo nariz e pelo olho. Então, se antes disso eu lavar a mão, eu não pego, se eu tiver um outro contato. Mas as pessoas esquecem desse detalhe. Então, elas chegam do mercado, por exemplo, tira a máscara, arruma as coisas que ela já está dentro de casa, e daí ela coça o olho. Né? Então, depois que ela colocou a mão em tudo, né? ela tira a máscara, ou então coça o nariz, porque aquela máscara perturba até o que dá, né? E aí depois ela vai lá, ela põe as coisas em cima da mesa, tira a máscara, coça o nariz, vai lavar a mão. Não adiantou nada. Então, assim, é esse time, né, que a gente precisa estar sempre muito atento, né? É uma reeducação diária, né? Então, fica aí, fica a dica. Hashtag. Michel, liga o microfone, Michel, por favor, liga o microfone. Você quase esperou terminar de falar, Sérgio. Todo mundo falando assim, todo mundo fazendo assim. Eu que liguei o microfone. Eu estou aqui olhando e pensando. Né? Procurando quem estava falando, eu falei, não é possível. Eu também. Acontece. Agora já até esqueci, Sérgio. Eu já falei, vou pegar daqui o trem andando, mas passamos aí bastante do horário, que bom, né? O tema é absolutamente relevante. Queria lembrar para vocês, terça-feira que vem na UAB de Santo Amaro, depois eu vou colocar aí nos grupos, vou fazer também aí já com o Dr. Fante lá, mas eu achei que ia ser um debate, no fim vai ser uma palestra, que eu vou falar sobre esses temas, mas mais focado ainda na questão das assembleias. Vocês me trouxeram algumas questões para pensar, que podem ser objetos de pergunta lá. Dizer que, entre tantas coisas que eu aprendi aqui hoje, porque aprendi várias, esse olhar, que também já vem faz
um bom tempo de que, às vezes, as pessoas entram no judiciário com uma demanda e o judiciário fala, ei, primeiro vai lá e discute. Primeiro vê se consegue alterar a convenção. Primeiro cria regras e vê se tem um descumprimento. Ou primeiro faz uma reunião e uma assembleia, que é a ferramenta que você possa ter para resolver a sua questão. E aí o João Paulo trouxe ainda mais um item que está bastante claro, né, que os condomínios legislam. E agora está mais claro ainda que, seja nesse protocolo sanitário, por exemplo, que poder que a gente tem mesmo com tantos achismos. Fundamentado num achismo pertinente, eu legislo. Se tiver errado, no mínimo vai sair, estava de boa fé, estava de boa intenção, estava... Aí tem que fazer um pequeno arrazoado, né? Decidimos que não vai entrar acima de 37 graus de temperatura. Decidimos que não vai entrar sem máscara, e se tirar a máscara, ou será expulso, ou a unidade onde está indo visitar, a multa, coisa que eu não acho que muitas vezes resolve. Mas das últimas falas também que eu achei bastante interessante é a coisa dos usos e costumes. Na medida que nós estamos nos acostumando com alguns protocolos e procedimentos, eu percebo em mim, percebo nas pessoas que, bom, então já estou mais tranquilo. Álcool debaixo do braço, spray ou gel, máscara, aqui, ali, acolá, toca, não toca nas coisas, toca com palito de fósforo, usa luva. No começo estava todo mundo usando luva e querendo economizar, as luvas grudavam e aí contaminava. E hoje em dia eu não vejo muita gente usando luva, salvo em lugares mais públicos ou de comida, principalmente. Então, amadurecer nos condomínios esses usos e costumes, no mínimo como subproduto vai ter alguma tranquilidade de que eu estou junto com alguém decidindo e não sozinho, né? Então, com essas palavras, e aí ressaltando de novo que isolamento social não significa o não encontro e nem o não olhar do vizinho, que ele é essencial, isso aqui vai demorar para acabar. Eu já afirmei aí em outros lugares, está todo mundo de alguma forma surtado, né? Por mais que eu me olhe no espelho e fale, não, estou dando conta, mas está todo mundo de alguma forma surtado no sentido de que estou diferente do que eu era antes. Estou deparando com desafios enormes, internos e mesmo externos, né? Então, aí sempre, e hoje em dia de forma mais firme mesmo, já não só como sempre romanticamente, volto a chamar a atenção que a comunidade de vizinhança, a comunidade condominial e o condomínio são uma enorme oportunidade quando a gente vê as pessoas morando há 4 meses sozinhas, isoladas. Raramente estão dando conta muito bem. Aí eu quero agradecer a todos que ficaram até esse horário, né? Agradecer realmente, especialmente o Juraci, que eu não via faz muitos e muitos anos, super legal, Juraci. A todos vocês que estão presentes, Geraldo, que eu não conhecia, Silvana, Manuel, Kátia, que também é vice-presidente da nossa comissão, a gente não citou aqui expressamente, Ana Pretel, o ícone da mediação de conflitos, enfim, cada um com suas boas características. Rafael, espero que você tenha terminado teu prazo, aquele, que bom, que você está aí. Estou tentando aqui, vai até meia-noite. Com cara boa. Especialmente ao João Paulo, que é o maior prazer, você sabe muito bem, há muitos e muitos anos, de compartilhar momentos como esses e deixar claro que a gente, em algum momento, vai contar essas histórias todas num evento muito mais longo, porque se aqui a gente está há 2 horas no meio da pandemia, tomara que não falte muito mais, né? Lá no final a gente vai precisar tirar uma manhã, um dia inteiro, para conversar com mais colegas sobre esse tema. Obrigado, Lira, obrigado ao AB de Pinheiros, obrigado a todos e te passo a palavra, João Paulo, para suas últimas considerações. Eu agradeço a paciência de todos, estou com saudade de todo mundo, estou com saudade do Happy Hour. Eu agradeço muito a você, Michel, o convite, sempre é uma alegria debater contigo assuntos tão importantes, né? Eu também aprendi muito, foi uma alegria e foi uma honra. Se cuidem, se mantenham focados e produtivos. E até a próxima. Michel, você ainda fala? Eu encerro aqui. Como é que... Pode? Eu já encerrei, passei a palavra para o João Paulo falar as últimas dele.
Acho que podemos Tchau, fechar. tchau a todos. Tchau a todos aí. Primeira vez que eu participei. Sempre que tiver, é só chamar, viu, Juraci? Tá bom. Então tá certo. Olha, agradeço em nome da Comissão de Cultura também pela organização aí, Michel, da sua comissão. Também Parabéns para Paulo. você também, Rafael. Parabéns para você também, viu? Obrigado. E é isso, gente. Até a próxima. O vídeo deve ficar disponível em breve aí. Agora a Comissão de Comunicação conseguiu criar um cronograma. Eu ainda não sei exatamente quando, mas acredito que acho que em mais um mês aí a gente vai começar a ter os vídeos no canal do YouTube da Subseção. Tá certo? Uma boa noite a todos e todas. Só aproveitar e agradecer a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. Para todos. Tchau, Anastélia. Tchau, Cláudia. Boa noite, um beijão.